Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vocês percebem que a santificação é essencial para nós entrarmos no reino de Deus. O que quer dizer santo? O que quer dizer santificação? Quer dizer santidade? Irmãos, a palavra tem várias aplicações. Por exemplo, esse microfone, ele foi comprado para a igreja, não é isso? Então esse microfone é santo. É alguma coisa que foi dedicada a Deus. Então santo é algo dedicado a Deus. Nós lembramos na Bíblia que o sábado é santo. Por quê? O sábado é um dia dedicado a Deus, não me pertence. Eu não posso fazer o que eu quero no sábado, falar o que eu quero no sábado, fazer negócio no sábado, fazer a minha vontade no sábado. O sábado é santo. A Bíblia diz que o dízimo é santo. O dízimo pertence a Deus. Eu não posso, eu vou tirar o dízimo, vou usar emprestado um pouquinho, depois eu devolvo. Não. Dízimo é de Deus, pertence a Deus. Então, quando que uma pessoa é santa? Quando ela se entrega a Deus. Está claro? Santo é algo ou alguém dedicado a Deus. Agora, é verdade que tem outra conotação, santificado, no sentido de alcançar um nível de santidade, um nível de perfeição. Então, tem duas aplicações então, né? Esse templo aqui é santo. Ele foi inaugurado, dedicado a Deus. Então, quando a pessoa se entrega a Cristo, é santo. Embora não tenha alcançado aquela perfeição ainda. Mas ela é uma pessoa que foi dedicada a Deus. Por exemplo, quando uma mãe, um pai, fala assim: irmãos, eu gostaria de dedicar o meu filho a Deus. Aquele filho é santo. Quer dizer, foi dedicado ao Senhor, embora não seja perfeito. Então, irmãos, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Agora, é possível eu me santificar? Num sentido, sim. Quando eu me entrego a Deus, eu estou me santificando a Ele, me dedicando a Ele. Agora, Deus quer que nós alcancemos um nível de perfeição de caráter. Ele quer que nós vençamos nossos defeitos. O erro que muitos cometem, irmãos, é sempre o problema das obras, né? Então, o irmão Rômulo apresentou aqui a justificação pela fé. E a santificação? É pelas obras ou pela fé? É pela fé que opera. A palavra de Deus diz assim: a fé, precisamos ter uma fé que opera por amor e santifica a alma. Nesse sentido, santificar é transformar o caráter. Então, nós precisamos ter uma fé que opera por amor e santifica a alma. Agora, o problema começa quando nós queremos nos santificar com a nossa própria força. Esse é o problema. Observe, irmãos, que 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, sejam conservados irrepreensíveis. Então, quem é que santifica a pessoa? É Deus. O homem não tem poder para se santificar. Ele tem o poder de decidir. Eu quero me dedicar a Deus. Isso é ele que decide, né? Embora, quem é que influencia uma pessoa a se dedicar a Deus? Espírito Santo. Então, a própria iniciativa da nossa santificação é obra de Deus. Tem dois versos muito conhecidos em Ezequiel 20, verso 12. Além disso, eu também lhes dei os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que eles soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Então, o sábado é uma grande bênção para nós. O que nós devemos aprender no sábado? O mesmo Deus que criou os céus e a terra, o universo, é o Deus que nos santifica. Ele tem poder para isso? Claro que tem. Então, o sábado é um lembrete para todos nós
que o mesmo Deus que exerceu o poder criador do universo, ele exerce o mesmo poder para nos transformar. Quer dizer, eu não preciso ter medo de que não vou vencer. Eu posso não vencer se eu confiar em mim mesmo, mas se eu me entrego a Deus, o mesmo poder que ele exerceu para criar, o sábado é um memorial da criação, né? Então é o mesmo poder que ele tem para nos transformar, nos santificar, nos aperfeiçoar. E o verso 20 do mesmo capítulo diz: santificar meus sábados. Quer dizer, santificar o sábado. Então o sábado, ele foi criado por Deus para quê? Lá em Gênesis 2, o que Deus fez no sábado? Descansou, abençoou e santificou. Ele separou essas 24 horas do sétimo dia para propósito santo. Então o sábado é um dia especial para nós nos lembrarmos da criação. É memorial da criação. Então o Brasil tem o 7 de setembro, né? Para quê? Para lembrar que o Brasil, dia 7 de setembro, ficou independente, é um país independente. Então, o sábado é para nos lembrar que Deus exerceu o seu poder na criação. Agora, irmãos, o irmão Romulo apresentou a justificação. Será que existe separação entre justificação e santificação? São duas coisas distintas, diríamos assim. Justificação é uma coisa, santificação é outra coisa. Mas são inseparáveis. Inseparáveis. Então, eu gosto muito de um texto do livro Sermão da Montanha que diz assim: o perdão de Deus é o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Então, quando a pessoa é justificada, começa a sua santificação. Então, embora justificação é uma coisa, santificação é outra, as duas são inseparáveis. Então, quando o pecador é perdoado por Deus, começa a sua transformação. Repito, perdão de Deus é o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Então os dois são intimamente ligados. Até existe um problema. Alguém no protestantismo diz assim: mas a justificação não tem nada a ver com santificação. Claro que tem. Quando eu sou justificado, eu tenho um novo nascimento, nasço de novo. Então, a pessoa é perdoada, começa sua transformação, ela nasce de novo. E o que é que Deus faz quando o homem é justificado? Vamos voltar para Romanos 5. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem bem. Eu gosto muito de entrar nos detalhes para facilitar a compreensão do assunto. Então, no capítulo 5, versículo 1 de Romanos, sendo justificado pela fé, temos paz. Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 2 diz: pelo qual temos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Que processo já entramos aqui? Disse justificação pela fé. Qual o primeiro fruto que aparece? O primeiro fruto da fé é paz com Deus. Nós paramos de guerrear contra Deus. A nossa inimizade contra Deus cessou. Depois, no verso 2, diz que temos a esperança da glória de Deus. Quando que nós receberemos a glória de Deus de maneira plena? Na vinda de Cristo. Então a pessoa justificada pela fé está preparada para a volta de Jesus. Aqui nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E agora ele fala das provas, no verso 3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, que a tribulação produz. Que processo é esse aqui? Santificação. Então, a tribulação produz a paciência, paciência produz experiência, experiência, esperança. Agora, no versículo 5 diz assim: a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando a pessoa é justificada, o que faz o Espírito Santo? Coloca o amor de Deus no coração. Irmãos, amor de Deus é o quê? É a lei de Deus.
Romanos 13, 8 a 10. A nenhum homem devais coisa alguma. Primeira mensagem aqui, né? É para não dever nada a ninguém, tá claro? A nenhum homem devais coisa alguma. A não ser, o que é que o cristão deve para o mundo todo? Amor. Temos uma dívida de amor para o mundo, né? Se não amarmos uns aos outros. Quem ama o próximo, cumpre a lei. Então, qual é a essência dos 10 mandamentos? Amor. Então, a pessoa que fala assim, olha, eu guardo os 10 mandamentos e não tem amor, está mentindo. Igual aquele jovem que encontrou-se com Jesus, né? E o verso 9 diz assim, não cometerás adultério. Por quê? Por que que o cristão que está ligado a Cristo não comete adultério? Porque ama o próximo. Não é porque tem de cumprir a lei, não. É porque ele ama o próximo. Ele cumpre a lei. Não matarás. Por que não matar? Ama o próximo. Então o motivo da obediência qual é? O amor. O que mais que vem aí? Não furtarás. Não furtarás. Irmãos, existem 3 filosofias de vida. Por exemplo, o ladrão. A filosofia do ladrão é a seguinte: o que é teu, é meu. Essa é a filosofia do ladrão, né? E a filosofia do cristão? O que é meu, é teu. E a filosofia do fariseu? Meu é meu, teu é teu. Tem nada a ver. O que é meu, o que é teu. O ladrão, o que é teu, é meu. O cristão, o que é meu, é teu. Bem, aqui vai tocar um outro ponto muito melindroso, né? Não dirás falso testemunho. Porque eu não posso falar mal o que o cristão não fala mal dos outros? Que ele ama o próximo. Por que o cristão não cobiça? Que ama o próximo. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor não faz mal ao próximo. Então, irmãos, vamos resumir assim: o que é pecado? Nós conhecemos de cor, né? 1 João 3,4. Pecado é? E se a gente puser assim: o pecado é transgressão da lei do amor, tá certo? Tá. Então, vamos resumir: o pecado é qualquer palavra ou ação contra o amor. A pessoa que ama não faz mal ao próximo. A pessoa que ama não furta. A pessoa que ama não mata. A pessoa que ama não adultera. A pessoa que ama não fala mal dos outros. Isso é a lei do amor. Quando o homem pecou, quem deu o primeiro passo para salvar o homem? O próprio Deus. O homem ficou sem força de voltar para Deus. Então Deus veio atrás do homem. Adão, Adão, onde estás? Então o homem não tem força para voltar-se para Deus. Então Deus vem em busca do homem. É Deus quem busca o homem. O homem não busca Deus. A luz que vem da cruz revela o amor de Deus. Esse amor nos atrai a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados. Observem, o homem não vai por si. Ele é levado pelo Espírito Santo ao pé da cruz. Mas tem uma parte do homem aí muito importante. Diz assim: se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento. O arrependimento é obra do homem ou é obra de Deus no homem? Existe o verdadeiro e falso arrependimento, né? Vamos a um exemplo. Uma pessoa, ele se empolgou. Às vezes nem precisava de comprar, né? Mas ele viu aí numa loja, liquidação. O tal objeto por tal preço. Ele nem precisa daquilo, né? Mas ele se empolgou com a liquidação e comprou. Depois que ele comprou aquele objeto, que ele achou que foi um grande negócio, e anda ali 2 quadras, ele acha na outra loja metade do preço. Aí ele se arrepende. Só que isso aí não é arrependimento verdadeiro, né? Isso é um sentimento de frustração, porque ele fez um negócio mal feito. Então existe o falso arrependimento, que a pessoa se
fica chateada porque fez um mau negócio. Agora, o que é arrependimento mesmo, verdadeiro? O que é o verdadeiro arrependimento no sentido bíblico? Verdadeiro arrependimento: tristeza pelo pecado, não pela consequência do pecado. É tristeza pelo pecado. Bem, então, irmãos, arrependimento... Bem, quando o pecador se arrepende ao pé da cruz, ele é justificado. Arrependimento é dom de Deus, e a pessoa agora é perdoada ou justificada. Quando é justificada, ela nasce de novo, uma nova criatura. Agora começa o processo de santificação. Deus escreve a lei no seu coração. Vamos então agora, irmãos, um pouquinho à frente. Romanos capítulo 6. No capítulo 3, foi lido no verso 28, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Bem, o irmão Romulo apresentou o teste aqui. A igreja estava dividida em 3, não é isso? Uns creem que é justificado pela fé, outro é pelas obras, e outro é pela fé e pelas obras, né? Aí fez média. Fomos justificados pela fé, e agora? Vamos permanecer no pecado? De maneira nenhuma. Então, quando a pessoa é justificada pela fé, o que acontece? Ela é perdoada, ela é justificada, né? Perdoada é a mesma coisa. Ela nasce de novo. Nascendo de novo, o Espírito Santo coloca a lei no coração. Mateus 1:21 tem um verso muito fundamental. O nome Jesus significa Jeová é minha salvação. É o mesmo significado de Josué, palavras semelhantes. Então, Jesus significa Jeová é minha salvação. Então, a palavra de Deus diz assim: ele se chamará Jesus porque salvará o povo dos pecados, não nos pecados. Isso é salvação. Então, aqui em Romanos 6, pergunta: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça possa abundar? Paulo responde: de forma nenhuma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Então, o pecador, quando ele está separado de Cristo, ele está morto no pecado. Quando ele crê em Jesus, ele fica morto para o pecado. Percebe a diferença? Ele era morto no pecado, agora ele aceitou Jesus, ele fica morto para o pecado. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Verso 4, verso 3, não sabeis que todos que fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Irmãos, o que é que simboliza o batismo? Então, em Marcos 16, diz assim: quem crer e for batizado, será salvo. O que significa o batismo? O batismo é uma imersão, né? A pessoa é introduzida na água, né? E levantada, né? É uma pergunta: o batismo simboliza morte ou simboliza sepultamento? Hã? Sepultamento. Que ele morreu quando aceitou a Cristo. Ele nasceu para a nova vida e morreu para o pecado. Então o batismo simboliza, hein? Quando ele é imerso na água, ele foi sepultado. Quando ele é emerso da água, ele foi ressuscitado para a nova vida. Mas é um símbolo. Que eu me lembro que uma vez eu estava batizando um jovem e falei assim: irmão Davi, eu posso ter certeza que meus pecados ficaram aqui nessa água? Eu falei: não. Os pecados foram perdoados por Cristo. Isso aqui é um símbolo. O pecado não fica na água ali. Eu fui simbolicamente sepultado e ressuscitado. Então aqui diz assim: não sabeis que todos que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Então Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. O cristão aceita Jesus, ele morre para o pecado, e no batismo ele é simbolicamente sepultado e ressuscitado para uma nova vida. Verso 4,
Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. Note bem, sepultado, né? Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então a pessoa que foi justificada, ela nasceu de novo. Vamos, irmãos, a 2 Coríntios, capítulo 5. Então, quando a pessoa, ela creu em Jesus e morreu para o pecado, o que se passa com a sua vida agora? Verso 14, segundo aos Coríntios 5, 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. É nova criatura. Irmãos, voltando a Romanos capítulo 6, aqui diz assim, verso 22, agora tendo sido libertado do pecado e tendo-vos tornado servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e a vida eterna. Então aqui a pessoa que nasce de novo, o que diz em 2 Coríntios 5, 19, 17, né? Quem nasce, ele se torna nova criatura, né? Em Cristo Jesus. Então o versículo 4, assim como Jesus foi ressuscitado entre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5, se fomos plantados juntamente com ele na sua semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Agora, irmãos, vem um texto aqui que é muito essencial nesse nosso estudo. Verso 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não sirvamos mais ao pecado. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos, será que eu nasci de novo? Será que eu morri para o pecado? Preciso morrer. Alguns querem cometer suicídio, né? Para morrer para o pecado. Quando que nós morremos para o pecado? Quando aceitamos a Cristo. 2 Coríntios 5, no versículo 14. Quando que os seres humanos morreram para o pecado? De acordo com esse verso. O amor de Cristo nos constrange. Porque assim nós julgamos. Se morreu um por todos, logo todos morreram. Então, irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu como nosso representante do mundo todo. Então, legalmente, todos morreram. E o verso 15 diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Então, quando eu aceito que Cristo morreu por mim, a minha vida agora pertence a Cristo. Então aqui diz assim: se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, a nossa vida agora não pertence a Satanás mais, pertence a Cristo. Morremos com Cristo, né? Bem, isso aqui, irmãos, no aspecto legal, então Cristo morreu pela humanidade toda. Então, existe uma provisão para que todos sejam salvos. Todo mundo pode ser salvo. Quando a pessoa reconhece isto, ela passa a viver não para si mesma, passa a viver para Cristo. E o verso 17, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. Bem, agora, irmãos, eu quero dizer o seguinte: Satanás vai tentar dizer assim, nada, isso é conversa, o homem não morre, o homem é imortal, não morre nada, não creia nisso não. Ele vai tentar te convencer que você não morreu, mas a palavra de Deus o que diz? Pela fé, devemos crer que nós morremos para o pecado, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Romanos 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, quando somos tentados ao pecado, o que nos lembramos? Não, eu já morri para o pecado, eu pertenço a Cristo, eu não posso voltar àquela vida mais, eu morri para o pecado. Verso 7,
aquele que morreu está liberto do pecado. Outra versão diz, aquele que morreu está justificado. Então, o que acontece? Quando a pessoa está sem Cristo, ela está morta no pecado. Se ela morre em Cristo, o que acontece com a vida passada dela? Aqui diz assim, aquele que morreu está justificado do pecado. Então, eu fui um grande pecador, né? Sou um grande pecador, né? No momento que eu aceito a Cristo, a minha vida passada morre. O que acontece com o meu passado? Justificado. Que eu morri com Cristo. É uma vida totalmente nova. O homem é justificado do pecado. Então aqui o verso 7, aquele que morreu está justificado do pecado. A sua vida de pecado terminou. Ele tem uma nova vida. O que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20? Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Meu eu morreu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, ele diz assim, estou crucificado com Cristo. E no mesmo livro de Gálatas 6:14, não me glorio em nada mais a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Em outras palavras, o mundo morreu para mim, e eu morri para o mundo. Então agora é uma vida diferente, né? É uma nova vida. Bem, Romanos 6, verso 8, diz assim, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Sabendo isto, verso 9, que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem poder sobre ele. O verso 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer os seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumento de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça de Deus. Vamos a um modo mais direto, mais simples, né? Então, quando o homem não conhecia Cristo, como ele usava o seu corpo? Injustiça, pecado, concupiscência. A preocupação dele era satisfazer a carne. Agora que se entregou a Cristo, como ele usa o seu corpo? Instrumento de justiça. Ele é outra pessoa. Ele nasceu de novo, é nova criatura. Verso 14. Portanto, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, às vezes algumas igrejas fazem confusão. Assim, bom, uma pessoa que foi salva em Cristo, está pela graça, não tem problema dela pecar. Pela graça, né? Fala assim, né? Somos salvos pela graça. Mas não é isso, não é assim. Aqui diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Não está debaixo da lei. Outra expressão que precisa ser bem compreendida, essa daqui, debaixo da lei, aqui significa, vocês não estão mais debaixo da condenação da lei, estão debaixo da graça. Então o apóstolo Paulo em Romanos 5, ele diz assim, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a graça tem muito mais força que o pecado. Então Paulo diz assim, olha, vocês não precisam mais ser controlados pelo pecado. Por quê? Vocês não estão debaixo da condenação da lei, estão debaixo da graça. Então graça é poder para dominar o pecado, para vencer o pecado, né? 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma nenhuma. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servo para obedecer-lhes, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que foste servo do pecado, mas obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues.
e tendo sido libertados do pecado, tornastes servos da justiça. Verso 20, porque quando eres servo do pecado, estavais livre da justiça. E que frutos tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertos do pecado e tendo vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, irmãos, quando o homem estava separado de Cristo, ele era escravo do pecado. Quando ele se entrega a Cristo, ele é servo da justiça. É outra vida. Agora ele precisa estar em conexão com Cristo para viver uma vida transformada. Vamos agora, irmãos, um pouquinho a Colossenses, no capítulo 3, verso 1. Então, se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Irmãos, vamos fazer uma ilustração muito simples aqui. Quando um rapaz se apaixona por uma moça e vice-versa, onde que fica a cabeça dele? Nela, né? Onde fica a cabeça dela? Nele. E às vezes ele... Agora está muito fácil com o negócio de WhatsApp, essas coisas, né? Qualquer coisinha, né? Tá o WhatsApp lá, né? Aí às vezes ele até perde o sono pensando nela, né? E às vezes ela perde o sono pensando nele. Qual é a alegria dele, se ele ama a namorada ou a noiva? É com a mente nela. Bem, vamos imaginar que ele mora em Macapá, ela mora em Porto Grande, né? Aí ela fala assim, olha fulano, eu vou chegar aí em Macapá depois da manhã, às 8 da manhã, uma viagem que tem de fazer, a gente vai se encontrar. Aí ele fica assim, poxa vida, depois da manhã, começa a contagem regressiva, né? Faltam tantas horas, faltam 2 dias, falta 1 dia, aí a última noite nem dorme, né? Fica rolando na cama, porque vai chegar, até que ela chega, e ele fica com contagem regressiva, né? Faltam tantas horas. Vamos agora, se ele ama a Jesus, de fato, se ele é apaixonado por Cristo, se ela é apaixonada por Cristo, onde está a mente dele e a mente dela? É lá onde Jesus está. E agora, diz assim, olha gente, eu vou chegar, eu vou voltar. Quando Jesus volta? Quando ele volta? Quando ele chega? Por quê? Porque ele ama Jesus. Então agora ele fica contando, poxa, tomara que Cristo venha logo, né? Então vamos aqui um pouquinho aqui em Colossenses 3, aqui diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, irmão, nós temos razão de amar a Cristo? Muita, né? Muita, né? Então onde que vai estar a nossa mente? E onde ele está? Ele está no santuário, à direita de Deus. Então a minha mente vai estar lá, onde ele está. Verso 2, afeiçoai-vos as coisas que são de cima, e não as que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, no verso 4, diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Agora, irmãos, vamos voltar à namorada e o rapaz lá, né? O namorado, ele sabe que a moça, ela é muito organizada, ela não gosta de uma casa bagunçada, ela é uma moça em ordem, né? Quando ela levanta da cama, ela dobra o cobertor, né? A cozinha está sempre limpinha e tal, né? E a casa dele está uma bagunça. E ela vai chegar. O que ele faz? Vai arrumar a casa. Vai ficar muito feio, né? Ela chegar aqui e ver essa bagunça na minha casa, né? Então ele começa a pôr em ordem as coisas. E se ele ama Jesus, ele sabe o que Jesus gosta e sabe o que Jesus não gosta, o que ele vai fazer? Vai pôr a vida em ordem, né? Então aqui diz assim, verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. O que é para fazer com isso? Aqui diz assim, mortificai essas coisas.
Verso 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andaste em outro tempo, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do homem velho e seus feitos, e vos vestiste do novo homem. Então, como ele sabe que Jesus vai voltar, e Jesus odeia o pecado, o que ele vai fazer? Fugir do pecado. Eu me lembro que em 73, alguém escreveu uma suposta carta para Jesus, né? A carta dizia assim: Senhor Jesus, eu ouvi que o Senhor vai voltar, mas não volte logo não. Volte logo não, porque a minha vida está meio bagunçada, sabe? Eu preciso pôr em ordem algumas coisas, eu preciso terminar um curso, eu preciso me casar, eu preciso ter uma vida mais próspera. Não venha não, eu ainda não estou... Demora um pouquinho lá. Essa pessoa ama Jesus? Não. Ele não está orando para que Jesus demore, né? Ele ora para que Jesus venha. E como ele sabe que Jesus vem, ele submete ao Espírito Santo, a sua vida é transformada. Segundo aos Coríntios 3,18, o que acontece com o crente que anda com Cristo? Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, pela mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quando o pecador que se entregou a Jesus, ele mantém a sua mente em Cristo, o que faz o Espírito Santo nele? Diz que ele é transformado pelo contemplar. Esse é o processo de santificação. E Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, à medida que ele olha para Jesus, como que nós olhamos para Jesus? Porque Jesus não está aqui fisicamente, né? Como Deus, sim. Olhamos para Jesus estudando e obedecendo a sua palavra. E quanto mais estudamos a vida de Cristo, mais somos transformados de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. A palavra de Deus destrói a natureza carnal do homem. O Espírito Santo destrói o pecado na vida do homem. Enquanto olhamos para Jesus, nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Bem, irmãos, aqui está o nosso estudo sobre a santificação. Vamos nos lembrar que o perdão está ligado a novo nascimento. O que é o perdão de Deus? É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. E eu quero só terminar com mais um verso, Filipenses 1,6, que diz assim: estando certo disto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, vai terminá-la, vai aperfeiçoá-la até a volta de Cristo. Então, irmãos, é obra de Deus. A nossa parte é entregar-nos a Ele e fazer a sua vontade pela sua graça. Amém.